Uma embarcação se comporta como uma viga, com sua distribuição de cargas, peso próprio, carga paga, pesos operacionais e tendo como reação a distribuição de impulso ao longo do seu comprimento. Nesta apresentação, vamos tratar do módulo de seção mínimo requerido. Conceitos básicos de estrutura de embarcações de aço. Eu sou Alessandro Bariller, engenheiro naval e civil. Caso alguma imagem ou vídeo desta apresentação seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise pelo e-mail bariller@hotmail.com.br e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Em todas as normas e regras, você deve verificar sempre a sua aplicação. No nosso caso, na nossa embarcação, regras do ABS, vamos verificar. V sobre raiz L deve ser menor que 2,36. No nosso caso é igual a 1 para uma velocidade de 8 nós de projeto. Ok, atendido. L deve ser menor ou igual ao comprimento máximo, onde o comprimento máximo é 305 metros para um OSV, Offshore Support Vessel, ou 500 metros para embarcações em geral. No nosso caso é 18,83 metros. Ok, regra atendida. A boca deve ser menor ou igual a 0,2 de L. No nosso caso, essa regra não está sendo atendida, sujeita a considerações especiais da classificadora. É bom conversar primeiro com a classificadora. Embarcação muito pequena, difícil de atender essa regra. A boca dividido pelo pontal estrutural tem que ser menor ou igual a um coeficiente CP. Atenção, não é coeficiente prismático, é um coeficiente dado pelas regras. CP igual a 3,0 para a OSV, 2,5 para embarcações maiores ou igual a 90 metros, e 2 para embarcações menor que 90 metros. Nosso caso é 2, ok, regra atendida. Coeficiente de bloco maior que 0,6. No nosso caso deu 0,58, está muito próximo ao 0,6. A ABS dificilmente vai objetar esse número. Não possui grande abertura do convés, ok. Não possui ângulo alto de costado, chamado de large flare, ok, a inclinação do costado é pequena. Não carrega carga aquecida, ok. Também ele não vai carregar carga aquecida. Geometria de embarcações típicas, sim, uma embarcação muito típica com uma quina. Portanto, excetuando a regra boca menor ou igual a 20% do comprimento, que dificilmente dá para atender em pequenas embarcações, podemos continuar os cálculos. O módulo mínimo requerido para embarcações menores que 90 metros é dado pela formulação C1 vezes C2, L ao quadrado vezes o B, entre parênteses, coeficiente de bloco mais 0,7. C1, 0,044 de L mais 3,75. C2, 0,01 no sistema MKS. L é igual a 18,83 metros, calculado no início desse projeto, comprimento de regras. A boca é igual a 7 metros, coeficiente de bloco vamos adotar um mínimo, que é 0,6, e chegamos ao módulo mínimo requerido de seção de 147,73 metros centímetros ao quadrado. Para embarcações entre 61 metros e 90 metros, é necessário verificar a flambagem de chapa de convés e fundo, devido à flexão da viga navio. Os procedimentos estão descritos no anexo 3-2-A4. Para isso, se faz necessário o cálculo do momento fletor e esforço cortante da viga navio em águas tranquilas, conforme manual de carregamento, e com a adição do momento fletor e esforço cortante devido ao efeito de ondas, conforme método de cálculo descrito nas regras. Na nossa embarcação com L menor que 61 metros, vamos verificar somente
o atendimento ao módulo mínimo requerido de seção. O que pode ser considerado no cálculo do módulo mínimo requerido? Elementos com continuidade estrutural longitudinal em 40% de L a meia nau e com redução gradual até as extremidades da viga navio. Chapa de convés, convés resistente e outros convéses efetivos, chapa de fundo, chapa de duplo fundo, chapa de costado, anteparas longitudinais não corrugadas, anteparas horizontais corrugadas ou lisas, reforços longitudinais comuns e gigantes, de anteparas, fundos, costado, convés, duplo fundo, braçola de escotilha e passarelas contínuas e longitudinais, dentro da limitação, no mínimo 40% do comprimento da viga navio. Atenção! As áreas de sombra de aberturas não devem ser consideradas. Para a vista do convés, eu tomo 15 graus em relação à horizontal e para a elevação eu tomo 30 graus em relação à horizontal. Veja a figura 6 dada no ABS. Vamos mostrar aqui as espessuras calculadas anteriormente para convés, fundo e costado. Notar que temos as espessuras calculadas e adotadas. Para o cálculo do módulo de seção mínimo requerido, nós vamos adotar as espessuras calculadas. Como definir o material a ser utilizado na embarcação? O aço apropriado a ser utilizado na construção das embarcações é função de sua localização estrutural na viga navio, da espessura calculada e da temperatura externa a que estará exposta. Adicionalmente, o projetista pode optar por material de alta resistência ou aço comum. Para embarcações entre 61 metros e 90 metros, considerando a temperatura externa acima de menos 10 graus Celsius, utilizar as tabelas 1 e 2b. Para embarcações acima de 90 metros, considerando a temperatura externa acima de menos 10 graus Celsius, utilizar as tabelas 1 e 2a. Para embarcações abaixo de 61 metros, utilizar as regras ABS Rules for Material and Welding, parte 2, as quais tratam somente da qualificação mecânica e química do material. Portanto, vamos trabalhar com aço grau A ou AH. A STM A36 pode ser utilizado ao invés do aço grau A para espessuras abaixo de 12,5 mm para chapas e 19 mm para seções de vigas. Nosso exemplo calculado, todas as espessuras estão abaixo de 9,53 mm e as temperaturas estão acima de menos 10 graus Celsius, inclusive no porão refrigerado. Portanto, vamos trabalhar com aço ASTM A36 ou aço ABS grau A. Embarcações sujeitas a temperaturas abaixo de menos 10 graus Celsius, selecionar as tabelas apropriadas. Vamos calcular um módulo mínimo de seção da nossa estrutura calculada. Vamos tomar a caverna 24, que apresenta o menor módulo de seção, pois a seção ela reduz em relação à seção mestra, e vamos considerar somente a espessura do chapeamento, nessa primeira estimativa inicial, preliminar e bem resumida. Caso o módulo requerido esteja abaixo do valor real oferecido, a situação está resolvida. Caso contrário, vamos considerar os demais elementos estruturais longitudinais. Portanto, lembrando que uma barra de largura B, altura H, a área BH, momento de inércia própria BH3/12,
inércia de transporte é a área vezes o y ao quadrado. O y é em relação à linha de referência de transporte. Uma barra inclinada de largura B e espessura H, área BH, a inércia própria é a H' ao quadrado por 12, onde a H' é a altura projetada da barra na vertical e a inércia de transporte é a y ao quadrado. Tomamos a chapa de convés e consideramos a abertura máxima de convés. Conservativamente, tomamos a chapa do costado, nós já fizemos esse cálculo de modo de seção em outras apresentações, tomamos a chapa do fundo e chegamos que o módulo de seção em cima, na parte do convés, é de 940 cm² metro. E o módulo no fundo, embaixo, na parte mais baixa do casco, é de 888,9 cm² metro. Lembrar que o módulo requerido é 147,73 cm² metro, que é muito menor que o módulo oferecido. Para nós isso já estaria resolvido. O módulo da seção oferecido atende ao módulo requerido. Vamos fazer a consideração agora considerando todos os elementos, apenas ilustrativamente, porque não seria necessário esse cálculo, ok? Tomamos a chapa do convés, consideramos a alma da longarina, consideramos a flange da longarina, ou cicorda, essa longarina é do convés, cicorda, chapa do costado, alma da longarina do fundo, flange da longarina do fundo, chapa do fundo, quilha do fundo, é uma quilha que nós colocamos para docagem, está sujeita à consideração especial da classificadora, mas estamos com uma estrutura extremamente reforçada de 2 em 2 metros, sem considerar a rabeta, que não foi calculada ainda, mas é um elemento estrutural bastante rígido. Chegamos ao módulo oferecido no convés de 1055 e embaixo, no fundo, chegamos a 1006 cm², muito parecidos com a seção simplificada, pois apareceram somente 2 elementos adicionais longitudinais, aliás 3, a cicorda, a longarina e a quilha central. Pois bem, a estrutura atende ao módulo requerido mínimo. Deixo aqui uma bibliografia para quem tiver interesse em se aprofundar no assunto. Estamos terminando mais um capítulo de conceitos básicos de estrutura de embarcações de aço. É importante conhecer a ciência que está por trás do projeto de embarcações para poder tomar as melhores decisões durante o desenvolvimento do projeto. Se gostaram, indique aos seus amigos e inscrevam-se no canal da Engenharia Naval. Muito obrigado!